Agora vamos ver aqui como a gente pode fazer o cadastramento dessa tabela, né? Eu tenho aqui um produto, vou escolher aqui alguns produtos que vão utilizar tabela de preço. Vou escolher 3 produtos aqui, para a gente simular as 3 situações que a gente tem em relação à tabela de preço. Então, vou escolher esses 3 produtos aqui. E para esse produto, nós vamos cadastrar uma tabela. A tabela, para nós vamos cadastrar aqui a tabela 3 para esses produtos, né? Então, eu pego esse produto aqui. E agora eu vou cadastrar para esse produto, primeiro produto, a tabela 3. Uma coisa importante de definir quando eu vou começar a trabalhar, cadastrar o produto, é definir já a estratégia dessa tabela. Então, por exemplo, aqui, eu vou dizer que a tabela 3 é uma treinamento. Vou dizer que era por unidade também, vou dizer que era por preço, e vou dizer que o preço dessa tabela aqui, ele é R$2. Não vou informar tipo de quantidade, por quê? Porque se a quantidade for 0 aqui, para mim o tipo não interessa. Aí eu vou lançar minha tabela aqui e vou finalizar a tabela. Eu vou dar uma conferida aqui para ver minha tabela de preço, as tabelas que eu tenho. Então, tem uma tabela 3, que eu acabei de cadastrar agora, tem as características da minha tabela, está aqui a característica. Agora eu vou cadastrar minha segunda tabela, quer dizer, a tabela no segundo item aqui. Esse item aqui nós vamos fazer uma tabela diferente. Tá? Esse item a gente vai fazer um percentual em cima do preço de venda, vamos usar um fator. Então, o que eu vou fazer aqui com a tabela? Eu vou pegar o item aqui, preço adicional, eu vou dizer que essa tabela 3 também. Vou dizer tabela pagamento. Vou dizer que essa tabela aqui, ela é uma tabela, então, que vai ser um fator. Aí vai ser um fator sobre o preço de venda. Então, essa tabela, eu quero dar 10% de desconto nela. Então, para mim dar 10%, o fator matemático vai ser 0,9. Então, 0,9. Não vou estipular quantidade também mínima para a tabela. E vou simplesmente salvar a tabela aqui. Tem que salvar, lançar a tabela no grid e salvar a tabela. E aí eu vou novamente verificar se minha tabela está ok. Aqui. Entendeu que eu peguei uma tabela, eu estou dizendo que é fator, estou dizendo que era 0,9. Quer dizer, esse produto aqui, essa tabela, ela é 10% de desconto em cima desse preço aqui, que é o preço de venda. Agora eu vou fazer minha outra tabela, no terceiro item, que é uma tabela que ela vai ter uma diferença, ela vai ser um acréscimo sobre o preço de custo. Eu vou dizer que ela é 10% mais caro no preço de custo, para me chegar no preço de venda. Então, eu tenho um preço de custo aqui que é 23. Então, eu vou vir aqui na tabela, vou criar também a tabela 3. Vou dizer treinamento. Vou dizer que é unidade. Vou dizer que ela é fator também. Agora, sobre o preço de custo aqui. E eu vou dizer que ela é, então, 1,10 sobre o preço de custo. Não vou mexer com quantidade. Vou colocar minha tabela aqui e vou salvar. Agora eu vou fazer uma conferência aqui na minha tabela. Pronto. A tabela está salva. Bem simples, né? Posso editar a tabela, posso alterar a tabela quando eu achar que é necessário, posso fazer mudança. E um detalhe que é importante é que eu posso ter, como vocês estão percebendo no item aqui, eu posso ter vários tipos de tabela diferentes, por exemplo, tabela de preço, tabela de fator, então depende da utilização. Lembrando que a tabela está vinculada à operação. Então, uma coisa que eu tenho que fazer em relação à tabela é depois que eu cadastro a tabela, eu vou vincular essa tabela a uma operação. Então, eu vou pegar uma operação, vou fazer o vínculo dessa tabela aqui. E onde eu faço onde que eu faço a alteração da tabela, na operação, onde eu faço o vínculo, né? Então, eu uso aqui o cPortal. E lembrando que é um vínculo, eu só posso vincular uma tabela a uma operação. Então, se a pessoa, por exemplo, tem 3 tipos de preço lá, ele teria 3 tipos de operação. Então, a ideia é essa. E aí tem que ser uma coisa muito bem feita, né? Porque é bem planejada, tem que ser de forma bem orquestrada, porque quanto mais tabela o cliente tiver, mais difícil é o controle, né? Então, quanto menos tabela o cliente quiser, uma tabela de forma organizada, melhor, para poder ter um nível de controle adequado, né?
Então, eu pego aqui, vou entrar na empresa, vou agora no cadastro, vou na operação. Aí, na operação, eu digo que a tabela, ela usa aqui a tabela 3, né, que eu escolhi. Lembrando que quando eu for fazer a venda, se eu estou vendendo um item que ele não tem o preço na tabela 3, ele pega o quê? O preço de venda. Então, é sempre assim. Ele verifica, está vinculado a uma tabela, mas tem preço nessa tabela? Não. Se não tem, vai lá para a tabela 1, que é o preço de venda. Então, essa é a regra do sistema. Né? Então, essa é a forma, é o vínculo que a gente faz aqui as operações.